Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo às notícias semanais mais relevantes sobre mercados financeiros, finanças, economia portuguesa e também fatores políticos que consideramos pertinentes. Esta semana começo por Portugal. Porquê? Porque ficámos a saber que é possível utilizar isenção de IMT 2 vezes seguidas. Ou seja, o que é isto? Utilizar isenção de IMT 2 vezes consecutivas. Então, o fisco esclareceu que para os jovens que tenham beneficiado de isenção de IMT e se venderam a casa antes do período estipulado de 6 anos, podem voltar a usufruir deste benefício desde que comprem outra habitação própria no prazo de 6 meses da venda anterior. Na minha opinião, eu acho que é uma exceção realmente estranha neste benefício, mas já houve um contribuinte que de facto usufruiu da isenção de IMT 2 vezes e daí o fisco ter lançado este esclarecimento. Passando aos Estados Unidos, tivemos a notícia que muitos esperavam, que é a decisão da Fed de baixar finalmente a taxa de juros em 25 pontos base. O presidente da Fed explica que o aumento do desemprego é um sinal claro que é necessário estimular a economia, apesar dos riscos inflacionários acrescidos. Ainda nos Estados Unidos, Trump defendeu que as empresas não devem ser obrigadas a apresentar contas trimestrais, mas sim semestrais, dizendo que isto iria poupar tempo e dinheiro às empresas. Esta mudança iria também permitir que as empresas se foquem nos objetivos de médio e longo prazo, em vez de querer impressionar os investidores a curto prazo. E na Europa, o destaque vai para Bruxelas. Porquê? Porque irá apresentar um conjunto de medidas que irá reduzir os impostos para os investidores. As propostas incluem isenções sobre rendimentos de investimento e a tributação de lucros apenas quando os fundos são levantados das contas, mas serão lançados apenas como um guião fiscal que deverá depois ser implementado por cada um dos países da União Europeia. Passando agora às notícias nos mercados internacionais, a Adobe apresentou resultados trimestrais acima das expectativas, com as receitas a crescerem 11%. A empresa refere que tem investido no desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial e que estas têm registrado um grande crescimento em termos de receita. E a Alphabet tornou-se na quarta empresa a atingir os 3 trillions, ou 3 bilhões em português, em valor de mercado, depois da empresa bancária Citigroup subir o seu preço-alvo e as ações subirem cerca de 4%. Já na Tesla, Elon Musk comprou $1.000 milhões em ações da Tesla e fez com que as ações disparassem 5%. Com esta aquisição, o CEO da Tesla detém agora 18% do capital da empresa, sendo que Elon Musk tem intenções de atingir os 25% no futuro. Outra empresa a disparar na bolsa foi finalmente a Intel, que subiu 28% com a entrada da Nvidia no capital da empresa. A Nvidia investiu $5.000 milhões, ficando com 4% da Intel, sendo que o governo norte-americano também já tinha investido e adquirido uma participação de 10%. Por outro lado, a Nvidia teve também uma derrota, com a China a mandar as suas grandes tecnológicas a cancelarem as encomendas de chips de inteligência artificial da Nvidia. Isto porque a China pretende fortalecer a produção e desenvolvimento de semicondutores domésticos. E por fim, a Novo Nordisk também registrou uma subida de 7%, depois dos testes da terceira fase do medicamento de perda de peso terem mostrado realmente uma redução de peso significativa. Na Europa, o Banco Central prevê estabilização dos salários na zona euro em 2026, uma subida de apenas 1,7% no primeiro semestre, face aos 4,3% registados este ano. Já a inflação na zona euro manteve-se nos 2% em agosto, com Portugal a continuar acima da média europeia, com uma taxa de 2,5%. Se a inflação se mantiver nos 2% em 2026, significa que irá efetivamente anular os ganhos salariais de 1,7%. Passando agora ao campo geopolítico. A Rússia e a Bielorrússia lançaram grandes exércitos militares. Isto aconteceu depois do recente incidente da entrada de drones russos no espaço aéreo da Polónia. Já o presidente Zelensky diz que serão necessários mais de 50.000 milhões de euros para financiar a guerra em 2026. O que terá de vir de apoios de países aliados. A Europa já tem um fundo de crédito privado para financiar pequenas e médias empresas no setor da defesa, que muitas vezes são empresas familiares com acesso limitado a crédito. E a Rússia quer desenvolver um serviço idêntico ao Starlink de Elon Musk, que tem bastante sucesso em zonas de conflito e desta forma reduzir a dependência de tecnologias ocidentais. Passando agora ao setor das criptomoedas. Google lançou um sistema de pagamentos com inteligência artificial que integra criptomoedas e que foi desenvolvido juntamente com a Coinbase. E a SEC anunciou que está a ajustar as regras para listar ETFs de cripto, o que pode acelerar a aprovação e beneficiar as criptomoedas. Por outro lado, a França quer apertar a regulação cripto na União Europeia, uma vez que a recente regulamentação MiCA permite que as plataformas cripto sejam aprovadas num país europeu qualquer, mas que operem em todos, fazendo com que procurem países que facilitem a obtenção da licença. E agora, deixo uma atualização rápida do índice de altcoins, que se manteve bastante elevado, continuando na altcoin season. E um destaque para uma criptomoeda que atingiu novos máximos absolutos foi o BNB. Vou fazer aqui um zoom, tal como podes ver, ultrapassou por um bocadinho
os $1000. Passando agora ao mercado acionista, o índice de Buffett continua a sua subida, estando agora próximo de níveis dos 220%. Ou seja, o mercado está prestes a valer 2,2 vezes o valor do PIB americano. Quanto às taxas de juros da Fed, os investidores estão confiantes que haverá outro corte a 29 de outubro, com a probabilidade agora disto acontecer a estar neste momento perto dos 90%. Sobre os principais indicadores económicos a sair, eu vou destacar para o dia 30, onde vamos obter os novos dados da confiança do consumidor. E por fim, temos os principais earnings a sair na próxima semana, em que eu destaco no dia 23 a Micron e depois a Costco e a Accenture no dia 25. Sendo que eu esqueci-me de fazer na semana passada a referência à NIO, que teve resultados acima da expectativa, em que o meu portfólio que estava com prejuízo dentro dos mercados emergentes, agora já se encontra com uma rentabilidade não realizada percentual de 45%. Portanto, tal como podes ver em termos de crescimento, aqui nos mercados emergentes, está neste momento muito bem. Passando agora a Portugal, o governo irá financiar o desenvolvimento e construção do primeiro avião civil militar com um apoio de 100 milhões de euros. Sobre o setor das criptomoedas em Portugal, a transposição do regulamento MiCA para as leis nacionais implica que as entidades que exerçam atividades com criptomoedas tenham de pedir nova aprovação e autorização junto do supervisor bancário. Além disso, a transposição do regulamento definiu que a CMVM e o Banco de Portugal vão partilhar poderes de supervisão. O Banco de Portugal irá conceder autorizações às entidades e a CMVM irá regular a oferta pública de criptoativos. O crédito ao consumo cresceu 11,4% em julho face ao ano passado, com o crédito pessoal a crescer 18,5%, o que é bastante preocupante, já que é um dos créditos mais prejudiciais para as nossas finanças. E por fim, deixo uma nota de que foi alargado o prazo para aproveitar o cheque de formação digital de 750 euros, que é uma medida muito interessante para podermos desenvolver o nosso currículo de forma gratuita. Deixem nos comentários o que acharam do vídeo e também se alguma vez já ouviram falar deste cheque de formação ou se até já usufruíram dele. Espero que este vídeo tenha sido útil. Se for, não esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.